40, Salmo de número 40. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: eu esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele também me tirou de uma cova horrível, do barro lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha e estabeleceu os meus passos. Ele pôs uma nova canção na minha boca, um louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Abençoado é aquele homem que faz do Senhor a sua confiança e não respeita o orgulhoso, nem os que se viram para a mentira. Muitas, ó Senhor, meu Deus, são as tuas maravilhosas obras que tu fizeste, e os teus pensamentos são voltados para nós. Eles não podem ser contados em ordem a ti. E se eu fosse declarar e falar deles, são mais do que se pode enumerar. Sacrifícios e oferta tu não desejastes. Os meus ouvidos tu abriste. Ofertas queimadas e ofertas pelo pecado tu não requereste. Então eu disse: eis que venho. No volume do livro está escrito de mim. E eu me deleito em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Eu preguei a justiça na grande congregação, e eis que tenho refreado os meus lábios, ó Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, declarei a tua fidelidade e a tua salvação. Eu não ocultei a benignidade, nem a tua verdade da grande congregação. Não detenhas as tuas tenras misericórdias de mim, ó Senhor. Que a tua benignidade e a tua verdade continuamente me preservem, pois inumeráveis males me cercaram. Minhas iniquidades tomaram posse de mim, de maneira que não sou capaz de olhar para o alto. Elas são mais do que os cabelos da minha cabeça. Portanto, meu coração me falha. Tem satisfação, ó Senhor, em me livrar. Ó Senhor, apressa-te em me ajudar. Que aqueles que buscam a minha alma para destruí-la sejam envergonhados e confundidos. Sejam levados de volta e envergonhados os que me desejam o mal. Sejam desolados como recompensa por sua vergonha os que dizem, haha. E todos aqueles que te buscam se regozijem e fiquem felizes em ti. Que aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, o Senhor seja magnificado. Mas eu sou pobre e necessitado. Mesmo assim, o Senhor pensa em mim. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Não se demore, ó meu Deus. O belo Salmo 40 é um salmo que foi direcionado ao chefe de Davi. Um salmo que reconhece a grandeza de Deus, que reconhece a majestade, a graça, o favor divino, mas é também um salmo onde ele se demonstra penitente, ele reconhece as suas falhas, as suas limitações, mas ele pede: Senhor, o Senhor é o meu socorro. Aqueles que se levantam, aqueles que tentam me envergonhar, ó Deus, que o Senhor cuide deles, mas que o Senhor venha em meu socorro. E ele começa dizendo assim: eu esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando você ora, quando você busca,
Aprenda a esperar e a descansar no Senhor. A resposta pode não ser imediata como você quer ou como você espera, mas não significa que Deus não está olhando para você e que Ele não vai mover sobre a tua vida. Amém? Que você possa confiar e esperar no Senhor, sabendo de que apesar da sua pobreza, da sua necessidade, o Senhor, Ele pensa, Ele olha para você, porque Ele é o teu socorro, Ele é o teu libertador. Enquanto você acha muitas vezes que está demorando, Deus, Ele está movendo sobre a tua vida. E na hora certa, o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui reunidos na tua casa, por estarmos, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus, que fala e ministra, ó Deus, ao nosso coração. Espírito Santo, faz-se presente essa noite aqui, fala conosco, ministra sobre a nossa vida. Ó Pai, que a palavra, ó Deus, possa entrar em nosso coração, que os louvores possam aquietar, ó Deus, a nossa alma, ó Pai, e que a nossa adoração chegue diante do Senhor como aroma agradável a Ti. Ó Pai, nós queremos celebrar o Senhor essa noite, nós queremos louvar o Teu nome, porque cremos, ó Deus, no Teu grande poder sobre a nossa vida. Ó Pai, nós consagramos a nossa vida ao Senhor, nos entregamos a Ti e Te pedimos, ó Deus, tão somente, aumenta e fortalece, ó Deus, a nossa fé. Eu oro assim, ó Deus, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua presença sobre nós, e sejamos surpreendidos hoje e sempre para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor? Eu te convido a nessa noite fechar os teus olhos comigo. E abra o seu coração para o Senhor. Fale com o Senhor. Converse com o seu Pai nessa noite. Abra o seu coração para que o Senhor fale com você também. Descanse nos braços do seu Pai nessa noite. Encontre refúgio no colo do seu Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Obrigada, Jesus. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale,
Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Tu és o nosso porto seguro, Senhor. Teus braços é o meu descanso. Tu és o nosso refúgio, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Obrigada, Jesus, porque o teu amor nos constrange, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o teu amor nos cerca todos os dias, Pai. Porque é o Senhor que nos dá força, Deus. Obrigada, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 5. Nós vamos ler os versos 4 e 5. 1 João, capítulo 5, versos 4 e 5. Amém? Não dá nem vontade de parar de adorar, né? Glória a Deus. Como é bom adorar o Senhor. Aleluia. 1 João, capítulo 5, versos 4 e 5. Preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Porque todo aquele, ou na minha tradução, né? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Você nasceu para vencer. Amém? Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você. Você nasceu para vencer. Eu não estou aqui dizendo como um jargão, eu não quero
dar esse tema como apenas uma frase de efeito para um sermão. Mas eu digo isso porque, de fato, eu creio no que essa palavra diz para mim e para você. É evidente que todos podem vencer, mas nem todos vencerão. Preste atenção. É evidente que todos podem, mas nem todos vencerão. Mas quando eu digo isso, essa negativa de que nem todos vencerão não é uma negativa que se aplica a mim e a você. Porque para entender o que significa que todos podem vencer e nem todos vencerão, é preciso compreender, antes de tudo, um princípio básico da doutrina de Cristo, daquilo que envolve o aspecto da salvação e da obra que Cristo fez por mim e por você na cruz. Todos podem, em certo sentido, porque se todos vierem a crer em Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador, é evidente que todos podem, mas nem todos vencerão. Por quê? Porque nem todos irão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Mas aquele que nasceu de Deus, né? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem em seu nome. O mesmo apóstolo João, que disse isso no seu evangelho, né? Em João 1,12, ele também disse lá no capítulo 3 do seu evangelho, no versos 16, né? Porque aquele que nasceu de novo, porque todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Por quê? Porque nasceu de novo. Jesus, ele discorre lá e João fala sobre isso, né, que necessário é nascer de novo. E aí nós entendemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é não perecer? Não ser derrotado. Preste atenção, porque todo aquele que nele crê não pereça, não seja derrotado, mas tenha a vida eterna. Sabemos que o último inimigo a ser vencido é a morte, e Jesus já venceu por nós. Temos a esperança de que nós não pereceremos no inferno, porque temos a esperança que o mundo não tem. Somos filhos de Deus. E diante disso, João, ele também vai falar lá na sua carta, como nós lemos aqui, que aquele que nasceu de Deus, aquele que é nova criatura, aquele que é feito filho de Deus, aquele que passou pelo processo da regeneração, da transformação da sua alma, do seu caráter, do seu coração, aquele que nasceu de Deus, ele vence o mundo. Então, todo aquele que nasceu de Deus, ele nasceu para vencer. Se a sua vida está em Cristo, você nasceu para vencer. E você nasceu para vencer, porque nós temos algo que faz vencer todo o mundo. O cosmos, o sistema mundial, esse mundo maléfico, aquilo que envolve toda a malignidade do mundo, eu e você podemos vencer, e vencemos isso através da nossa fé. Porque aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, ele vence o mundo. Mas é verdade que muitas vezes, por não compreender esses textos que são tão simples, ficamos, por vezes, desanimados, frustrados, decepcionados, temerosos, receosos, porque isso faz parte da nossa natureza humana, uma natureza que é limitada, que é falha. Mas, ao mesmo tempo, quando nós olhamos para a palavra, quando cremos na palavra, como temos a convicção do que a palavra de Deus diz para nós, sabemos que nós podemos vencer. E nós vencemos através da fé.
E quando nós sabemos que somos vencedores, sabemos que por ser nascidos de Deus, o maligno nem ao mesmo pode nos tocar, porque olha só o verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Querido, se você nasceu de Deus, se você conserva a sua vida em temor e santidade, não quer dizer que você não vai cometer algum deslize, mas se há temor no seu coração, se você se esforça por uma vida santa, se o pecado na sua vida é algo acidental, o diabo não pode tocar na sua vida. Em todas as esferas, o diabo não pode tocar em você. É necessário compreender esse poder de Deus que envolve a fé. Ora, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, e ele vai falar lá sobre a armadura de Deus, ele diz que a fé é o escudo que faz apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Querido, preste atenção, se você entender o poder que há na sua vida, a autoridade de Deus que há na sua vida por causa da sua fé, você pode vencer todas as coisas na sua vida. Você pode superar todos os desafios da sua vida. Você pode romper em todas as áreas da sua vida. Você precisa ter fé. A Bíblia fala, aquele que pede em nada duvidando, mas crendo, receberá. Então, se você crê que Deus pode fazer na sua vida, que Jesus é na sua vida, e que Ele já te deu o poder e a autoridade para você vencer esse mundo, você não precisa ficar cabisbaixo. Você não precisa ficar temeroso, você não precisa ficar receoso, mas antes você precisa levantar a tua cabeça e falar assim: eu sei que eu sou filho de Deus. E aí eu faço uma pergunta para a nossa reflexão. Como você tem usado a sua fé? Em que circunstâncias você usa a sua fé? Nós não devemos usar a nossa fé só no momento como nós aqui louvamos, adoramos, celebramos, glorificamos a Deus. Sim, isso envolve a nossa fé. Pregar o Evangelho envolve a fé. Louvar ao Senhor envolve a nossa fé. Servir ao Senhor envolve a nossa fé. Mas o viver diário envolve a nossa fé? Será que você consegue exercer a sua fé nos momentos mais difíceis? Essa semana eu ouvi uma frase, eu não sei se eu vou conseguir expressar da mesma maneira que eu ouvi, mas foi algo que mexeu comigo, me levou a uma reflexão. Eu estava conversando com a pastora e ela compartilhando uma palavra que uma das irmãs da igreja compartilhou com ela no seu devocional. Ela disse algo mais ou menos assim, que muitas vezes nós estamos orando pelas nossas necessidades, quando na verdade nós deveríamos estar orando para o fortalecimento da nossa fé. Às vezes focamos demais na necessidade e não na fé. Quando você tem a sua vida focada na fé, quando você foca a sua vida em Deus e sabe que Ele é seu Pai e que Ele cuida de todas as coisas, você vai ficar preocupado ou temeroso por causa de quê? O Senhor sabe qual é a tua necessidade. O Senhor sabe do que você precisa. E o que você precisa então para receber? Fé. Você só precisa de fé. Você só precisa crer. Quando nós olhamos a história do passado, quando nós lemos Hebreus capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, aqueles homens creram em Deus, creram nos momentos mais difíceis, e porque creram, eles receberam e foram impactados, foram abençoados. Deus se manifestou a eles, Deus operou milagrosamente sobre a vida deles. Nós não podemos viver uma vida cabisbaixas. Preste atenção, o inimigo, ele lançará os teus dardos contra a sua vida para tentar colocar dúvida no seu coração. Certamente ele vai fazer isso. Eu não tenho dúvida de que ele vai fazer isso. Eu não tenho dúvida de que o inimigo muitas vezes usará circunstâncias para tentar trazer dúvida ao seu coração, mas preste atenção, você nasceu de novo, e porque você nasceu de novo, e porque você crê em Cristo Jesus,
que Ele é o Filho de Deus, que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé, que Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e que ao nome dEle foi dado todo o poder. Então você vai entender que você pode levantar a tua cabeça e você vai vencer. Não significa que você não vai enfrentar momentos difíceis. E talvez seja necessário que você enfrente momentos difíceis para você exercer a sua fé e a autoridade que há na fé em Cristo Jesus. Então, meu irmão, você precisa confiar em Deus, você precisa crer, você precisa exercitar a sua fé, principalmente nos momentos da dúvida, principalmente nos momentos dos ataques do inimigo. E quando o inimigo vier te atacar, quando você sentir, sabe, que algo está sendo contra a sua vida, seja através de palavras, de ações, ou mesmo de ordem espiritual, ainda que você esteja vivendo a um nível de batalha espiritual, lembre-se de quem você é, de que você é filho de Deus e que você nasceu em Cristo Jesus, e que se você nasceu, se você crê, você tem poder suficiente na graça de Deus, na misericórdia de Deus, para você vencer todas as coisas. Só que às vezes nós deixamos de usar isso. Essa palavra, irmão, inflamou meu coração hoje pela manhã, sabe? Enquanto eu aconselhava uma pessoa, o Senhor começou a arder essa palavra no meu coração. Esse texto veio à minha mente, algo começou a arder em mim. Eu comecei a lembrar de situações e momentos da minha vida que eu venci porque eu criei. Porque eu coloquei Deus na frente, porque eu sabia que o Senhor estava comigo, que Ele é a minha bandeira, que Ele é o Senhor dos exércitos, que Ele está presente na minha vida, que é Ele que advoga a minha causa, que Ele é a minha justiça. Querido, preste atenção, se algo tem causado temor no seu coração, se algo tem afrontado você, se algo tem desanimado você, primeiro ore para que você seja fortalecido. Jesus, Ele disse isso. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, ele falou assim: essas coisas vos escrevo para que vocês orem e não desanimem. O desânimo muitas vezes vem por muitas situações, mas quando você coloca a sua vida diante de Deus, quando você começa a orar ao Senhor, quando você começa a clamar ao Senhor, e quando você clama a Deus, preste atenção, quando você clama a Deus dentro daquilo que a palavra de Deus diz sobre a tua vida, ou seja, quando você está clamando a Deus, confiando em toda a palavra e promessa que foi liberada nas Escrituras, você está afirmando mais uma vez aquilo que o Senhor declarou e disse sobre a tua vida. Muitas foram as vezes que em meio a batalhas eu levantei e orei a palavra. Quantas vezes eu orei a palavra? Quantas vezes, em momentos de angústia, de aflição, eu clamei ao Senhor, Senhor, a Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, 1000 cairão à sua direita e 10.000, né? Assim, e comecei, às vezes eu pegava a Bíblia, eu começava a ler, eu começava a orar, não como uma reza, mas como uma confiança e uma convicção de que aquela palavra é verdade sobre a minha vida. Porque aos teus anjos dará ordem para que me guardem. Sabe, querido, você precisa usar a sua autoridade, você precisa usar a sua fé. Você precisa entender que Deus é Deus na sua vida. Eu me recordo uma ocasião que eu fiz uma visita com um amigo numa casa de uma conhecida dele. Ele falou: olha, eu preciso ir na casa de uma conhecida nossa e eu preciso que você vá comigo. A dona da casa tinha viajado, ela era serva do Senhor também, e esse amigo ficou responsável de ir lá dar uma olhada na casa de vez em quando, né? De ir lá cuidar dos animais e tal, e eu fui com ele acompanhando, porque era uma casa grande, e ele falou assim: vamos lá comigo, só para mim não ir sozinho. Eu fui, ali no Jardim Normândia, fui lá, e aí entrei com ele na casa, ele cuidou dos animais, e ele me contou uma história de uma serva do Senhor que morava naquela casa, que uma determinada ocasião ela estava dormindo, ela escutou um barulho
e ela percebeu que tinha gente dentro da casa dela. Tinham ladrões, tinham pessoas entrando na casa dela para roubar a casa dela. E naquela hora, ela como serva de Deus, ela com medo de levantar, porque o medo é nosso. Mas ela se lembrou do poder que há em Cristo Jesus, e ela orou e ela falou assim: Senhor, cobre-me com teu sangue e guarda a minha vida. E ela ficou ali deitada na cama orando. E ela escutou quando 2 homens entraram dentro do quarto, e quando um deles ficou apavorado e falou assim: vamos embora, porque senão nós vamos passar uma situação muito difícil. A mulher está morta, ela está cheia de sangue, vamos embora. Ele ficou apavorado, saiu correndo, não roubou a casa dela, e ela deitada ficou ali louvando e glorificando a Deus, porque ela falou: Senhor, me cobre com teu sangue. Foi uma experiência que eu me lembro, eu achei muito interessante, uma experiência de fé, de alguém que decidiu num momento crítico confiar no Senhor, falou: Senhor, cobre a minha vida, guarda a minha vida. Existem coisas, existem experiências que você vai passar na sua vida quando você de fato exercitar a sua fé, quando você confiar em Deus, quando você depender de Deus em toda e qualquer situação. Seja o que for que estiver se levantando contra a sua vida, ore, confie e aplique a sua fé. Porque quando você exerce fé, você agrada o coração de Deus. Porque quando você exerce fé, você demonstra que você não só o ama, mas que você também confia e depende dele, sabe que ele é poderoso para te guardar, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar. E a Bíblia diz que nós que somos nascidos de Deus, o maligno não pode nos tocar. Preste atenção, querido. Nenhum mal vai tocar a sua vida ou a sua casa ou a sua família. Se você crê e você confiar que Deus está guardando a sua casa, se você confiar que o Senhor está guardando a sua vida. E de repente você pode pensar assim: mas pastor, e se roubarem, vou dar um exemplo, o meu carro? E daí? Confie em Deus, porque o mesmo Deus que te deu um, Ele pode te dar outro. Você não precisa ficar temendo, preste atenção, irmão, a gente não precisa temer como cristão, nós não precisamos temer a prejuízos. Por quê? O Senhor é que advoga a nossa causa. Ele é justo e reto juiz. E se Ele é poderoso para abençoar a sua vida, alguém pode até tentar fazer alguma coisa contra você, mas o Senhor vai continuar honrando você. O que define que você é um vencedor ou não é a maneira como você tem exercitado a sua fé. Nós vamos aprender a não ficar preocupados em pedir coisas. Nós precisamos aprender a confiar que Deus conhece a nossa necessidade e a descansar no Senhor. Senhor, aqui está a minha vida, o Senhor conhece a minha necessidade e eu coloco diante do Senhor. Mas e pastor, se a gente passar aperto, glorifique a Deus. Talvez o Senhor esteja ensinando alguma coisa a você. Talvez é necessário até que você passe por situações difíceis, para que você possa descobrir o verdadeiro poder e o valor da sua fé, e o verdadeiro valor e o poder de Cristo Jesus na sua vida. A Bíblia fala o quê? Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O exército filisteu confiava no Golias. O exército filisteu confiava num guerreiro, num homem forte, valente, destemido. O exército de Israel, por um momento, ficou atemorizado, mas houve um jovem, porque Davi ainda era jovem, que entendeu quem ele era e quem estava com ele. Ele disse o quê? Quem és tu, incircunciso filisteu, para afrontar o Deus vivo de Israel? Por que Davi disse isso?
Porque ele sabia, por que ele falou em circunciso? Quem é você que não tem aliança, nem parte com Deus, para afrontar aqueles que têm a aliança do Deus vivo? Davi entendia isso, Laura. Ele falou assim, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor, porque eu tenho aliança. Eu sou circuncidado. Eu sou eleito do Senhor. A promessa está sobre a minha vida. Estão entendendo? Você precisa ser valente como Davi. Quando os inimigos, os gigantes se levantar, lembre-se de que você foi selado pelo Espírito Santo. Lembre-se que a sua circuncisão, ela não é na carne, ela é no coração, ela é no Espírito. Você tem aliança, você tem parte com Deus. Aquele que é nascido de Deus, aquele que tem aliança com Deus, ele vence o mundo. Por quê? Porque ele tem fé. Não adianta, irmãos, a gente louvar como nós louvamos e glorificamos aqui, da boca para fora. A gente precisa louvar, engrandecer de coração. Quando nós dizemos confiamos em nosso Deus e não seremos abalados, isso precisa ser uma verdade na nossa vida. Nós não vamos ser abalados, porque nós confiamos no Senhor. Porque nós sabemos que Ele é o Deus da nossa vida. Porque nós sabemos que é Ele que nos guarda. Porque sabemos que é Ele que vai adiante de nós. Porque sabemos que Ele advoga a nossa causa. E muitas batalhas que você vai enfrentar é para que você tenha essa experiência de ver o poder de Deus se manifestando sobre a sua vida. Irmãos, eu não quero ser um crente que não tem uma vida com Deus, que não tem experiência com Deus. Eu não quero ser uma pessoa que chega aqui e fica apenas contando a experiência dos outros. Eu quero ter as minhas experiências. Mas isso significa que eu terei que passar por situações difíceis, aonde eu vou ter que exercitar e praticar a minha fé. Eu trabalhei numa empresa que eu já falei aqui diversas vezes, já contei alguns testemunhos. O patrão era um homem muito difícil. Muito difícil. E eu me lembro uma ocasião, Lieber, que eu era jovem, tinha uns 19 anos, eu acho, nessa época. Mas eu já tinha Jesus, eu já estava buscando a Deus, eu já entendia os mistérios de Deus. Algumas coisas eu já entendia, não era maduro, mas eu já entendi. E um dia, o homem chegava na empresa, todo mundo corria. Todo mundo se escondia, ninguém queria parar na frente do homem, porque o homem era difícil. Enquanto estava todo mundo correndo, eu continuava fazendo o meu serviço. Primeiro, porque eu tinha consciência de que eu não estava fazendo nada de errado. Segundo, que eu sabia que Deus estava comigo. Por mais que o homem fosse difícil, eu falei, Senhor, vai na minha frente. Todos os dias, eu chegava no meu trabalho, eu dobrava meu joelho no banheiro, entrava no banheiro, fechava a porta, dobrava meu joelho, colocava a minha vida, o meu trabalho diante do Senhor e colocava a vida do meu patrão na mão do Senhor. Senhor, toma ele nas tuas mãos. Amarra esse valente que tem na vida dele e toda vez que eu tiver, seja o Senhor a minha dianteira, a minha retaguarda, seja o Senhor comigo. O homem me chamava lá na sala dele, Senhor, coloca a palavra de sabedoria na minha boca, me ajuda, me instrui. E eu me recordo que um dia um supervisor chegou perto de mim e ele disse assim, miudinho, né? Por que será, né? Eu tinha esse apelido de miudinho, né? Porque, além de ser pequenininho, naquela época eu era muito magrinho, né? Ele falou assim, miudinho, os anjos do Senhor estão mesmo com você, né? Eu falei, claro que tá. Mas por quê? Não, porque o homem passou aqui e nem te viu. Pode ser uma coisa simples. Pode ser uma coisa simples, mas enquanto outros ficavam preocupados se o chefe ia falar, se eu não sei o quê, não. Eu confiava em Deus. E uma das experiências que muito me marcou nessa empresa foi uma certa ocasião, eu era responsável pelo almoxarifado, eu estava subindo, chegou um conferente lá da expedição, Mateus, desesperado, meio aflito. Disse, Gleitos, o homem está te chamando lá na expedição por causa do negócio que você escreveu lá no quadro. Eu tinha escrito um texto bíblico. Todo dia de manhã eu chegava lá, colocava uma palavra lá. Eu falei, e agora? Eu sou crente, um homem no L vai implicar porque eu estou colocando a palavra de Deus lá. E eu fui. Eu falei, eu já estou indo lá. Nem acabei de subir no almoxarifado. Eu voltei e fui orando. Senhor, a tua palavra diz que
o Senhor nos dará sabedoria e colocará na nossa boca o que a gente tem que falar. Então, Senhor, seja o Senhor na minha boca. Eu já não me recordo mais o texto, e ele me perguntou, era um texto de Provérbios, mas eu não me recordo a referência do texto, e ele disse assim, por que você colocou esse texto aí? Eu falei assim, eu coloco esse texto para que isso faça uma reflexão para nós aqui no ambiente de trabalho, né? Me explica esse texto. Fala desse texto para mim. Eu era seminarista. E aí eu comecei a explicar, e aí ele falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Escuta essa, Adriano. Ele me fez uma pergunta assim, por que você não acredita na reencarnação? Aí eu falei assim, porque a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E se Ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça, eu não preciso voltar para pagar nada, porque Ele já pagou tudo por mim. E a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. E comecei a falar para ele, ele ficou ouvindo, e ele no final ele disse assim, olha rapaz, eu gostei do que você colocou aí, ele não era crente. Ele falou assim, todo dia eu quero que você coloque um negócio aí, é bom para a turma refletir aí, né? Eu falei, E aí depois o meu supervisor me chamou e falou, fez uma reunião, depois daquela ocasião me chamou e falou assim, olha, a partir de hoje, o Gleicin, ou o Chamequim, não me recordo como ele me chamou na época, lembra do papel Chamequim, que é pouquinho, pequenininho, Chamequim? Ele falou assim, olha, ele vai ser o conselheiro de vocês aqui. Ele vai ser o conselheiro espiritual de vocês. E se em algum momento eu ver ele parado conversando com algum de vocês, que vocês sejam parados, mas estiverem conversando com ele, eu vou entender que vocês estão procurando a orientação dele. E eu vou deixar a liberdade dele conversar com vocês, aconselhar, e ele não precisa me dizer nada. Eu chegava todo dia, Mateus, pela manhã na expedição, nós éramos os primeiros a chegar, antes do pessoal de vendas e tudo, eu orava com aqueles meninos. E embora jovem, ali eu aconselhei homens com problemas no casamento, rapazes com problemas com droga, e eu fui ajudando aqueles meninos que trabalhavam comigo na expedição. Porque eu entendi que Deus estava comigo e que Ele ia à minha frente. E porque todos os dias eu orava por aquela empresa, pelo meu trabalho, e para que o Senhor me usasse como instrumento da graça dEle naquele lugar. Porque eu li uma vez um livro escrito pelo pastor José Rodrigues, A Ação da Cruz, é um livro que eu recomendo todos leiam. Eu já emprestei esse livro tantas vezes que eu já perdi ele. Quem ficou não me devolveu. Que Deus abençoe a vida dele, ou a vida dela. Mas tem uma frase naquele livro que ele cita, não é dele, mas ele cita, ele diz assim, olha, se alguém passar pela minha vida e continuar sendo a mesma pessoa, então eu não sou canal de Deus. E aquilo me fez refletir de que, a partir dali, eu precisava ter uma postura como cristão, como homem de Deus, como servo do Senhor, de tal maneira que eu fosse canal de Deus aonde eu estivesse. E passei a orar, Senhor, que ninguém passe pela minha vida desapercebidamente, que eu possa fazer alguma diferença, que seja uma palavra, que seja alguma coisa que eu possa fazer a diferença. E isso também é exercer a nossa fé. Há muitas experiências que você pode ter através da fé. Uma certa ocasião, a nível de fé, eu olhei para o meu carro, eu tinha um Uno, olhei para o meu carro, Lieber, e eu precisava trocar os pneus do carro, eu não tinha dinheiro, vinha vistoria, aquela coisa toda, né? E aí você não faz vistoria, o Detran para, prende o carro. Eu falei, Senhor, eu não quero passar por essa aflição, essa agonia. Eu falei, Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar. Como é que eu vou fazer? E eu falei, bom, Senhor, Tu sabes que eu preciso. Então, o Senhor está diante do Senhor. Se o Senhor não me der algum recurso, alguma forma de eu conseguir pagar, eu vou ter que botar o carro na garagem e deixar ele lá. Vou ter que parar de andar de carro.
até eu poder comprar. Eu olhei, coloquei aquilo diante de Deus, aquietei o meu coração. Na semana seguinte eu recebi uma ligação de um irmão. Pastor, o senhor está em casa assim? O senhor pode me encontrar num lugar assim, assim, assim? Eu falei, posso. Cheguei lá, era uma loja de pneus. Ele falou assim, pastor, eu vi lá que o seu carro, tinha passado lá o dia que eu fui na igreja, eu vi que o seu carro está precisando trocar pneu. E pode colocar o seu carro ali que já está pago, os 4 pneus do seu carro. E trocamos os 4 pneus do carro. Agradeci, pedi que o Senhor abençoasse a vida daquela pessoa. E nunca me esqueço disso, porque eu sei que Deus usou a vida daquele homem. Mas eu sei que Deus usou a vida daquela pessoa, porque primeiramente eu criei. Porque primeiramente eu coloquei Deus na frente. Porque primeiramente eu confiei no Senhor de que Ele iria cuidar de todas as coisas. Eu me lembro, Vanessa, do seu testemunho, do dia que você foi roubada no serviço, do seu salário, e que em vez de você murmurar, você glorificou a Deus, e você me procurou, falou assim, pastor, passei por essa situação, ore por mim, mas eu estou com meu coração em paz. Mais ou menos isso nós conversamos. Como é que eu vou fazer para dizimar, né? E nós falamos, não, Ivanessa, vamos orar. E Deus honrou a vida da Ivanessa. Naquele dia eu chamei ela à frente, nós estávamos lá na Ponte Alta, eu contei a igreja que ela estava passando e eu falei assim, irmão, nós vamos agora ofertar para ajudar a nossa irmã a suprir a sua necessidade. Nós ofertamos, fizeram uma caixinha no serviço, no final das contas deu quanto? Deu 2 salários? Passou um pouco mais? Passou um pouco mais. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus guarda e cuida daquele que é fiel. Quando você exerce a sua fé, quando você confia em Deus, Deus cuida de todas as coisas. Eu digo isso, irmãos, porque muitas são as circunstâncias que atemorizam o nosso coração, que inquietam a nossa alma, que tiram muitas vezes a nossa paz. Mas se você entender quem você é em Cristo Jesus, e que a palavra diz que se você nasceu dele, você vence, porque a vitória que vence é a nossa fé. E se você crê em Jesus para a sua salvação, por que você não crê para outras coisas? Não permita, escute o que eu vou dizer, não permita que o diabo venha intimidar você, venha constranger você, venha acuar a sua vida. Mas antes, lembre-se que você tem aliança com o Senhor. Lembra da história de Davi? Quando o gigante se levantar, fala para ele, quem é você? Quem é você que foi destruído, está condenado e eu sou salvo? Quando o diabo se levantar para você, lembra o lugar dele. Diabo, você está destruído, você está derrotado, o seu império já caiu, porque Cristo já venceu, Cristo é o Senhor da minha vida, é Ele que vai adiante de mim, e nele eu sou mais do que vencedor, e nele eu te repreendo, eu te amarro na autoridade do nome de Jesus. E acabou, irmão. Use a autoridade. Eu fui diácono muito tempo, e desse tamanho, ficava na porta da igreja, chegavam uns homens lá, igual o Alan assim, que veio aqui, uns homens de 2 metros de altura. Chegou um dia lá me deu uma encarada assim, e ele olhou para mim e falou assim, você é soldado? Eu olhei para a cara dele e falei assim, eu sou. E ele falou assim, você tem arma? Tenho. É? Eu falei, olha, é calibre 66, tem mais de 32 mil tiros e não erra um. A Bíblia tem 66 livros, mais de 32 mil versículos. E tudo que ela fala é verdade, não erra. E eu, na fé, eu olhei para ele e falei assim, eu tenho. E eu sabia que ele estava endemoniado, né? Estava oprimido.
Irmão, se ele me dá um tapa ali, já era, né? Esse tamanho. Você imagina? Ele era. Mas eu ia na autoridade. Senhor, vai na frente. Né? E muitas foram as vezes que ali nós oramos, repreendemos, vencemos, não porque temos força em nós mesmos, mas porque Jesus é o Senhor da nossa vida. Seja para você enfrentar o inimigo, seja para você enfrentar uma situação difícil no trabalho, seja para alguém que entra em litígio com você, seja para uma força espiritual que tenta intimidar você, seja o que for, exerça a sua fé. Porque o maligno não pode tocar você. Essa semana eu orava e eu falava, Senhor, eu preciso de uma palavra. Eu preciso tomar uma decisão e eu preciso de uma palavra. E eu falei, Senhor, dá-me uma palavra. O Senhor me deu uma palavra. Que o próprio Jesus, ele disse, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho. E se você crê, aquele que crê, pegarão em serpentes, expulsarão demônios, e ainda que se beber alguma coisa mortífera, mal nenhum lhe acontecerá. E Deus sabia que eu precisava vencer algumas questões essa semana, e eu falei, Senhor, eu creio na Tua palavra. E se a Tua palavra diz que nenhum mal vai me acontecer, nenhum mal vai me acontecer. E mesmo que as circunstâncias me deixassem em dúvida, eu deixei a dúvida de lado e coloquei Jesus na frente. Então, Senhor, eu estou indo não na minha força, mas no Senhor que vai adiante de mim. E eu quero te fazer uma pergunta, você tem exercitado a sua fé nesse nível? Você tem aplicado a sua fé em toda e qualquer situação da tua vida? Será que você confia em Deus no seu trabalho? Será que você confia em Deus para resolver os problemas da sua casa, da sua família? Será que você confia em Deus nas suas emoções, na sua saúde? Seja qual for a situação, entenda uma coisa, você nasceu para vencer. Você não tem que ficar cabisbaixo, você não tem que ficar derrotado, você não tem que ficar deprimido, querido, levanta a tua cabeça. Por mais que seja um momento difícil, confia. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, nem se espera. Mas que você sabe que Deus é poderoso e que Ele está com você. Tenha fé. Porque com a fé você atravessa o mar, com a fé você anda sobre as águas, com a fé você passa pela fornalha, você pode estar na cova e o leão não vai te afrontar. Você precisa ter fé. Em toda e qualquer situação da tua vida, confie em Deus. Descanse no Senhor. Quando alguma coisa atemorizar você, lembre-se disso. Pare de orar por suas necessidades. Pare de orar por suas necessidades. Ore para que a sua fé seja fortalecida. Oh, glória. Ore para que a sua fé seja fortalecida. Como é que está a sua fé? Será que você não precisa confiar mais? Descansar mais? Talvez você não tenha nenhuma experiência para contar. Porque talvez você não tenha exercido a sua fé aonde você deveria exercer. Talvez você não tenha experiências de milagres na sua vida, porque você nunca confiou em Deus. Porque em vez de confiar, você murmurou.
Porque em vez de confiar, você blasfemou, você reclamou. Deixa as pessoas dizer o que for de você e pensar o que for de você. Deixa as pessoas acharem que você é derrotado, que você é fraco, que você não pode. Confie em Deus. Ah, mas fulano e ciclano foi ingrato. E daí? Você precisa da gratidão de alguém? Você precisa do reconhecimento de alguém? Porque se você sente que você precisa, você está buscando as coisas da maneira errada. Porque seja o que for que você tenha feito, você fez e pronto. Você não tem que esperar nada em troca. Você se decidiu doar, você decidiu abençoar, faça. No mais, só confie. Poxa, mas me deram o cano, me passaram a perna, e daí? Tudo que você recebe vem de Deus. E se alguém tocar em alguma coisa que lhe pertence, você nem tem que se preocupar em acertar as contas. Deixa que o Senhor, que é a sua justiça, o seu vingador, cuide de todas as coisas. Apenas confie e descanse no Senhor. Porque o Senhor tem muito mais para lhe abençoar do que qualquer um que possa tentar tirar alguma coisa de você. Talvez você pense, pastor, mas eu lutei tanto, custei, e agora eu estou vendo mais uma vez as coisas indo embora. E aí você tem que pensar o seguinte, mas tudo bem, você já passou tantas situações, quantas vezes o Senhor te livrou? Quantas vezes o Senhor cuidou de você? Quantas vezes o Senhor te amparou? Quantas vezes o Senhor levantou alguém para te ajudar, para te fortalecer, para te sustentar? Ele é Deus. Se você está aqui hoje, porque Deus te sustentou até aqui. Você está entendendo? Amém? Então confia, descansa. Você nasceu de novo, como filho e como filha de Deus. E se você nasceu de novo, você nasceu para ser um vencedor. Ser um vencedor não significa que nós não teremos algumas batalhas perdidas, alguns momentos difíceis. Mas sabemos que hoje nós perdemos uma batalha, amanhã o Senhor nos faz sobrepujar ela e nos dá uma vitória muito maior. Amém? Está entendendo essa palavra? Eu não sei você, mas é uma palavra simples. Mas essa palavra fortaleceu o meu coração. Porque eu também preciso de fé todos os dias da minha vida. Amém? É o Senhor que te sustenta. É o Senhor que te fortalece. É o Senhor que vai diante de você. Você nasceu para vencer. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Se você crê nessa palavra, levanta a sua cabeça. Não deixe o inimigo entristecer você. Não deixe o inimigo colocar você cabisbaixo. Mas lembre, você é filho de Deus. Você vai vencer. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé. Vamos adorar o Senhor. Enquanto você coloca a sua vida diante do Senhor. E depois eu quero orar por você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que e para cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro para me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada,
cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deu altura certa, o pássaro voar, fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, oh, oh. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Aleluia. Aleluia. Deus está cuidando de você. O cuidado de Deus, como nesse louvor, ele é sobrenatural. Ele cuida de todos os detalhes da sua vida. Não deixe que nada, nem ninguém, tire essa convicção do seu coração. Porque a palavra diz que o Senhor jamais nos desamparará. A palavra diz que o Senhor, ele sempre vai cuidar dos seus. A palavra do Senhor diz que ainda que sejamos esquecidos pelo pai ou pela mãe, o Senhor continua cuidando de nós. O Senhor, ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Você precisa exercitar a sua fé e saber que ele cuida de você. Pare de temer. Pare de se preocupar. Pare de querer fazer as coisas do seu jeito, confiando no seu próprio braço. Confie no Senhor. Pare de confiar em homens. Pare de confiar em pessoas. Pare de esperar por pessoas. Espere e confie somente no Senhor. No Senhor. Porque se você crer, se você exercitar essa fé, você vai experimentar tantas coisas boas e tremendas do Senhor fazendo e operando na sua vida. Amém? Descansa no Senhor, saiba que Ele é poderoso para fazer coisas grandes e extraordinárias na sua vida. Amém? Você crê nisso, irmão? Amém? Eu acho que vocês não receberam, não. Você crê, irmãos? Amém? Glória a Deus. E eu quero desafiar você mais uma coisa. Não só a exercitar a sua fé, mas eu quero desafiar você a testemunhar da sua fé. Que seja no púlpito, ou seja com qualquer pessoa, testemunhe
o que Deus faz na sua vida. Testemunhe o que o Senhor é na sua vida, para que outros também possam crer e ver que Deus, Ele opera de forma sobrenatural. Amém? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra diz que nós somos filhos, que nascemos de novo, e nós nascemos em Ti, e por termos nascido no Senhor como bênção, como promessa, como aliança que o Senhor fez conosco. Ó Pai, sabemos que podemos vencer todas as coisas, vencer esse mundo mal. Ó Pai, nós venceremos como igreja. Ó Pai, aonde todos os olhos verão o Teu poder e a Tua glória sobre a Tua noiva, sobre a Tua igreja. Mas nós venceremos cada dia na nossa vida particular, porque é o Senhor que está em nós. Porque maior é o Senhor que está em nós do que tudo aquilo que está nesse mundo. Maior é o Senhor que vai adiante de nós do que qualquer afronta que se levanta contra a nossa vida. Maior é o Senhor que está em nós do que qualquer plano que se levante contra a nossa vida. Ó Pai, nós te pedimos que nessa noite, para aqueles que creem, ó Deus, que toda a estratégia do inimigo, ó Deus, seja envergonhada e que caia por terra, em nome de Jesus. Ó Pai, e que mais uma vez o Senhor mostre o Teu poder, mostre a Tua mão poderosa sobre a vida dos Teus filhos, sobre aqueles que creem, e que possam ver, ó Deus, o Senhor operando de forma tão sobrenatural. Ó Pai, que aqueles que muitas vezes intentam o nosso mal por inveja, ou por tantas outras coisas, por palavras de maldição, ó Deus, possam ser envergonhados, vendo o Teu poder se manifestando sobre nós, mas não porque queremos ver a sua humilhação, mas porque queremos, ó Pai, ver, ó Deus, o Seu poder se manifestando e eles reconhecendo que não somos nós, mas é o Senhor, é o Teu poder. Ó Pai, e que nós sejamos humildes, não para tripudiar em cima de ninguém, mas para estender a mão e mostrar, assim como o Senhor nos faz vencer, o Senhor também pode fazer vencer o outro. Ó Pai, que possamos ser canal de bênção, de orar por pessoas, de liberar palavras de bênção sobre a vida das pessoas, de entender que é o Senhor que vai adiante de nós, que é o Senhor que é poderoso para realizar todas as coisas, e que é nesse poder de fé, como Pedro e Tiago, ó Pai, naquele templo, olhou para aquele homem moribundo e disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Que possamos viver nessa dimensão de fé, de autoridade, que não é nossa, mas é do Senhor. E porque o Senhor tem todo o poder, e porque nós cremos no Teu poder, nós podemos liberar a palavra, confiando naquilo que só o Senhor pode fazer. Por isso, Deus, dá-nos o discernimento e o entendimento daquilo que nós não somos capazes de compreender. Pai, para que a nossa fé seja fortalecida. Ó Pai, nós não queremos pedir por nossas necessidades, mas queremos lhe pedir, ó Deus, sustenta e aumenta, ó Deus, a nossa fé, porque é com ela que nós vamos vencer esse mundo e vamos testemunhar do Teu grande e eterno poder sobre a nossa vida. Ó Pai, eu lhe peço que o Senhor esteja movendo sobre a vida dos Teus filhos, aqueles que precisam, ó Deus, da Tua mão poderosa, agindo e operando sobre o trabalho, sobre a família, sobre as emoções, seja qualquer área, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, que pela fé o Senhor possa conceder vitória aos Teus filhos e que eles possam testemunhar do Teu grande e eterno poder que faz todas as coisas para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Pai, aquieta a nossa alma, tira todo medo, preocupação e ajuda-nos, ó Deus, a descansar em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Que o Senhor te fortaleça e te conceda a graça. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo, repouse sobre a tua vida hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe você. A gente precisa ir no monte, né, irmãos?